Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 14 de fevereiro. O Supremo Tribunal Federal vai julgar no plenário físico se empresa do mesmo grupo econômico pode ser incluída na fase de execução de condenação trabalhista, mesmo sem ter participado da produção de provas e julgamento da ação. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Em sessão virtual, ministros do STF julgam recursos contra o novo marco legal do saneamento básico. Supremo libera concurso para carreira militar no Ceará, desde que não haja restrição à participação de mulheres. E ainda, partido político questiona a lei de Goiás que cria campanha de conscientização contra aborto no estado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, entendeu que a ação para pedir ressarcimento aos cofres públicos depende de condenação prévia por improbidade administrativa. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido do Ministério Público de São Paulo, que pedia a devolução de recursos aos cofres públicos por parte de um ex-secretário municipal de saúde da cidade de Itu. O MP paulista acusava o ex-secretário da prática de atos de improbidade administrativa e pedia a reparação por danos patrimoniais e morais. Segundo o Ministério Público, o acusado teria praticado fraude à licitação e enriquecimento ilícito no fornecimento de insumos para hospitais da rede pública durante a execução do contrato com uma empresa entre os anos de 2005 e 2008. Mas ele não foi condenado porque a ação só foi proposta na Justiça em maio de 2016, após o prazo de 5 anos previsto na época da Lei de Improbidade Administrativa para que ações desta natureza fossem ajuizadas. O Tribunal Paulista entendeu que o prazo para pedir a devolução dos recursos já havia ultrapassado e, como não houve a condenação do ex-secretário por improbidade administrativa, a ação de ressarcimento ficaria prejudicada. E foi nesse sentido que o ministro Alexandre de Moraes também negou o pedido do Ministério Público ao aplicar entendimento do Supremo de que é necessária a condenação pela prática de improbidade com dolo para então reconhecer a possibilidade da reparação a qualquer tempo. O ministro Dias Toffoli decidiu levar para o plenário físico do Supremo Tribunal Federal uma discussão trabalhista. O caso envolve a penhora de bens de uma concessionária que administra rodovias no estado de São Paulo para pagar indenizações de uma outra empresa do mesmo grupo. Quem explica é a repórter Viviane Novaes. A análise do caso estava no plenário virtual da Suprema Corte e apenas o relator, ministro Dias Toffoli, e o ministro Alexandre de Moraes haviam votado. O julgamento seria retomado na última sexta-feira, mas o próprio relator pediu destaque e o caso foi para o plenário físico. Com isso, o julgamento vai recomeçar do zero. O assunto é o seguinte: a empresa Rodovias das Colinas, que recupera e conserva estradas no estado de São Paulo, questiona aqui no Supremo uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. O TST manteve a penhora dos bens da concessionária para quitar o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes da condenação de uma outra empresa do mesmo grupo econômico. No recurso ao STF, a Colinas alega que as empresas não são subordinadas ou controladas pela mesma direção, embora tenham sócios e interesses econômicos em comum. No ano passado, o ministro Dias Toffoli suspendeu todos os processos no país que tratam sobre o mesmo tema. Segundo o relator, o assunto é discutido na Justiça do Trabalho há mais de 2 décadas e até hoje traz muita insegurança jurídica. Dias Toffoli afirma que o Supremo decidir vai se refletir em muitas reclamações trabalhistas, com impacto social e econômico. O caso é de repercussão geral, ou seja, a decisão vai valer para todos os casos semelhantes em tramitação no Judiciário. Os ministros do Supremo analisam no plenário virtual recursos que questionam a decisão que validou o novo marco legal do saneamento básico. O relator é o ministro Luiz Fux. O prazo para os ministros apresentarem o voto termina no dia 20 de fevereiro. Repórter Marta Ferreira tem mais detalhes desse julgamento. A Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento é autora dos recursos.
A entidade pede que o plenário reveja a decisão que manteve o marco regulatório do saneamento básico. Em julgamento ocorrido em dezembro de 2021, os ministros, por maioria, entenderam que a nova legislação não feriu o Pacto Federativo e a autonomia dos municípios. Prevaleceu o voto do ministro Luiz Fux, relator do caso. Na análise do ministro, a nova legislação tem como objetivo melhorar a universalização dos serviços de saneamento básico no Brasil. No pedido, a associação argumenta que a decisão foi omissa quanto à possibilidade de que a lei federal impeça a celebração de contratos de programa pelos municípios exclusivamente para a prestação de serviços de saneamento. Também alega a existência de contradição na medida em que a Constituição autorizaria outras formas de arranjo para prestar o serviço no âmbito de consórcio intermunicipal, sendo que a legislação federal indica um modelo de concessão proibindo a celebração de contrato de programa. O assunto foi levado para análise no plenário virtual. O relator é o ministro Luiz Fux, que negou o pedido feito pela associação. No voto, ele pontuou que, a rigor, a entidade não se conforma com a decisão tomada. O relator acrescentou ainda que se busca, pela via imprópria, rediscutir tema já analisado e decidido pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal, o que não se admite. Assim, negou o pedido. A ministra Carmen Lúcia seguiu o voto de Fux. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 20 de fevereiro. O Supremo Tribunal Federal autorizou a continuidade de concurso para ingresso na carreira militar no Ceará, desde que não haja restrição à participação das mulheres. Informações com Rocine Gomes. O STF tem analisado em plenário virtual leis estaduais que estabelecem percentuais para o ingresso de mulheres na Polícia Militar via concurso público. Em uma das ações, o relator, ministro Alexandre de Moraes, votou para referendar sua decisão que autoriza concursos públicos para a formação de soldados e segundo-tenentes da PM do Ceará, desde que sejam removidas as restrições que limitavam o ingresso de mulheres a 15% das vagas. Os demais ministros seguiram o relator. As ações que restringem o número de vagas às mulheres foram propostas pela Procuradoria-Geral da República, que argumenta que não há base constitucional para fixar percentuais para mulheres no acesso a cargos públicos, o que cria discriminação de gênero. Partido questiona no STF lei de Goiás que cria campanha de conscientização contra aborto. Assunto para o próximo bloco. Até já. O Supremo vai decidir sobre a validade de um trecho do Marco Legal das Garantias, que permite busca e apreensão sem ordem judicial de veículos dados como garantias em empréstimos. O artigo da norma foi vetado pelo presidente Lula em outubro do ano passado, mas o veto foi derrubado pelo Congresso. A ação contra a parte do texto foi apresentada pela Unioficiais, a União dos Oficiais de Justiça do Brasil. O argumento é que a realização de busca e apreensão de veículos sem autorização judicial viola a cláusula de reserva de jurisdição e pode representar um risco para os direitos e garantias individuais, como o direito ao devido processo legal. O relator da ação será o ministro Dias Toffoli. O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, apresentou uma ação no Supremo Tribunal Federal contra uma lei de Goiás que criou uma campanha contra o aborto no estado. As informações com o repórter Pablo Lemos. O PSOL questiona no STF uma lei criada em janeiro deste ano em Goiás. De acordo com a legenda, o Estado instituiu a data de 8 de agosto como o Dia Estadual de Conscientização contra o Aborto. A campanha prevê desde a realização de palestras e seminários sobre os riscos da prática até o oferecimento de exame de ultrassom com os batimentos cardíacos do feto, no intuito de sensibilizar a gestante. Para o partido, essa prática submete a mulher à tortura e impede o acesso ao procedimento, mesmo nas hipóteses legais.
Ainda segundo o PSOL, a lei viola os atuais entendimentos sobre justiça reprodutiva, que impõe ao Estado o dever de garantir todas as condições necessárias para que as mulheres exerçam escolhas. O partido defende que essa lei de Goiás atenta contra princípios constitucionais de meninas e mulheres. O relator desse caso aqui no Supremo é o ministro Edson Fachin. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, decidiu que um italiano que será extraditado deve continuar preso até o retorno dele à Itália. Repórter Ana Paula Souza explica para a gente. A decisão é da 10ª turma do TRF1, mantendo o posicionamento da 15ª Vara Federal Criminal de Execução Penal do Distrito Federal, estendendo a permanência do preso no Sistema Penitenciário Federal, no DF, pelo prazo de 1 ano. O italiano está em processo de extradição, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele seria líder de uma poderosa máfia na Itália e que, de acordo com a Polícia Federal, controla 40% das remessas globais de cocaína, além de estarem envolvidos em descarte ilegal de resíduos, contrabando de armas, extorsão, prostituição, falsificação, tráfico humano, lavagem de dinheiro e crimes tradicionais. Em seu recurso, o italiano alegou que não foram apresentados fatos recentes que justifiquem sua permanência em presídio federal e apontou irregularidades na aplicação do processo penal. Mas os argumentos não foram aceitos pelo colegiado. Para a relatora, desembargadora federal Solange Salgado da Silva, as acusações contra o estrangeiro atestam fatos que afrontam a segurança e a ordem social, justificando a prisão. Agora vamos ver uma decisão da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça envolvendo verbas de natureza alimentar para pagamento preferencial de precatórios. Um servidor público da Bahia pediu prioridade no pagamento por causa da demora na concessão da aposentadoria dele. Repórter Kátia Gomes traz os detalhes. O colegiado negou o provimento a recurso ordinário no qual o servidor buscava garantir prioridade no recebimento do precatório, originado de uma indenização devida pelo Estado da Bahia em razão da demora na concessão da aposentadoria. Para os ministros, a definição da forma de pagamento do precatório com ou sem preferência está relacionada à comprovação do vínculo entre a verba e a subsistência do credor e da família. No voto, o relator, ministro Sérgio Cuquina, apontou que o parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal não direciona a qualquer tipo de indenização fundada em responsabilidade civil, mas especificamente as indenizações por morte ou invalidez, o que não é o caso dos autos. Ainda segundo o ministro, a indenização devida pelo Estado da Bahia não tem o objetivo de assegurar a subsistência do recorrente e da família, como seria o caso dos proventos de aposentadoria, mas única e exclusivamente reparar prejuízos causados pelo ato ilícito da administração pública. Uma transportadora de valores não conseguiu limitar ao município de Boa Vista, em Roraima, o cumprimento de cota destinada a jovens aprendizes. Segundo decisão da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, não há razões para que a condenação, resultante de uma ação civil pública, fique restrita à capital do estado. As informações com o repórter Rafael Oliveira. O Ministério Público do Trabalho ajuizou a ação civil pública alegando que a transportadora de valores não cumpria a cota destinada a aprendizes prevista no artigo 429 da CLT. O dispositivo diz que estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e a matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de jovens equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes no local, cujas funções demandem formação profissional. O MPT apontou que, apesar das ações desenvolvidas para conscientizar, informar e incentivar o cumprimento voluntário da legislação, a empresa se recusou a firmar um termo de ajuste de conduta. Já a transportadora alegou que atividades de vigilância não deveriam estar incluídas na base de cálculo da cota de aprendizagem
e que não seria razoável exigir a contratação de aprendizes como se fossem empregados comuns, sobretudo em razão do ambiente perigoso, em contato com armas letais e possível risco de ação criminosa. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima, reduziu a indenização por dano moral coletivo fixada em primeiro grau de R$ 200 mil para R$ 50 mil. Quanto ao pedido para que a condenação alcançasse todo o estado de Roraima e não apenas a capital, Boa Vista, o TRT esclareceu que o Ministério Público do Trabalho se referiu apenas ao estabelecimento, sem especificar o limite geográfico. Por isso, a medida ficou restrita ao âmbito do município. O MPT recorreu, então, ao Tribunal Superior do Trabalho. O argumento foi que a cota de aprendizagem deve alcançar todo o território estadual, sob risco de se permitir ilegalidades também em outras regiões. Ao avaliar o recurso, o relator na 7ª turma, ministro Evandro Valadão, lembrou que, em casos recentes, o TST concluiu pela impossibilidade de restrição geográfica de decisões tomadas em ação civil pública. Disposto no artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece efeitos erga-omnes nas ações civis públicas que tutelam direitos individuais homogêneos. Então, nesse caso, não existe razão para restringir a abrangência da condenação proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão. O ministro determinou que a condenação de R$ 200 mil por dano moral coletivo fosse restabelecida. Segundo ele, o valor anterior se tornou irrisório diante do redimensionamento da decisão. O dinheiro vai ser destinado a entidades, projetos ou fundos em benefício de pessoas trabalhadoras e da comunidade. A decisão foi unânime. A seguir, o Conselho Nacional de Justiça lança material infográfico para facilitar a emissão de documentos para pessoas privadas de liberdade. Voltamos em instantes. O Conselho Nacional de Justiça lançou uma série de infográficos para facilitar a emissão de documentos para pessoas privadas de liberdade. As informações com Cristina Marques. A produção desse material pelo CNJ faz parte da Ação Nacional de Identificação Civil e Documentação para Pessoas Privadas de Liberdade. O informativo tem o objetivo de ajudar a esclarecer os profissionais que atuam em processos de emissão de documentos para presos. O material traz informações sobre emissão de certidão de nascimento, CPF e alistamento eleitoral deste público, permitindo o acesso a políticas públicas durante e após o cumprimento da pena. Os infográficos foram enviados para os grupos de monitoração e fiscalização dos tribunais, para as seções judiciárias federais e para os órgãos da administração penitenciária de todo o país. Esse projeto é executado em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com ações simultâneas para acelerar transformações no campo penal e no campo socioeducativo. A equiparação salarial prevê igualdade salarial entre homens e mulheres e critérios de controle e canais de denúncia para fazer valer as novas regras. Confira na reportagem de Gustavo Toledo. Segundo dados do IBGE, a diferença salarial entre homens e mulheres era de 22% no final do ano passado, ou seja, ainda hoje elas ganham menos que os homens no mercado de trabalho no Brasil. Foi uma situação dessa que desanimou a prima dessa violinista. Ela trabalhava numa empresa, né? E aí ela exercia muitas funções, só que ela recebia bem menos. Ela começava a trabalhar cedo, ficava até a noite. E outras pessoas, que no caso são homens, recebiam bem mais do que ela e acabou que ela ficava prejudicada. E o que aconteceu com ela? Ela saiu do emprego, porque ela não aguentava mais. Mesmo prevista na Constituição Federal de 88 e em leis internacionais do trabalho, a determinação de que homens e mulheres que exercem a mesma função recebam um salário igual, de fato nem sempre é cumprida aqui no Brasil. Mas uma nova norma que entrou em vigor deve mudar essa realidade. Uma das novidades é que as empresas vão ter que ser mais transparentes sobre o valor dos salários pagos aos empregados. As empresas acima de 100 empregados estarão obrigadas a cada 6 meses emitir relatórios
com toda esses dados, naturalmente respeitando a Lei de Proteção Geral de Dados, mas apontando salários entre homens e mulheres. Os relatórios vão permitir comparar a remuneração entre os trabalhadores do sexo feminino e masculino. Também devem apontar o percentual de cargos de chefia ocupados por mulheres. Se não houver igualdade salarial, a empresa deve pagar multas de até 10 vezes o valor do novo salário devido à empregada. Então, aquelas empresas que ainda não têm esse cuidado, não têm um sistema de compliance, de governança, é bom já se atentarem, consultar advogadas e advogados no sentido de tornar realidade essa legislação e, com certeza, melhorar o ambiente laboral. E não adianta tentar burlar a lei, porque canais de denúncia devem ser criados para reforçar a fiscalização. Os canais de fiscalização serão criados, penso que num momento próximo, e quanto maior a visibilidade, nós não queremos tratamentos para nós, mulheres, diferenciados, mas nós queremos ter igualdade de condições e igualdade de salários em razão do nosso ofício, do nosso trabalho. A nova norma vem atender o conjunto de metas de desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030, criada pela ONU. A esperança é reduzir de uma vez por todas a desigualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil. Eles praticamente não trabalhando ali na mesma função, tendo a mesma função, então acaba que eles têm que ganhar o mesmo salário. Eu acho que seria injusto pagar mais para o homem e menos para a mulher. Vamos falar de arte. 2 novas exposições foram abertas ao público no Tribunal de Justiça do Paraná. Até o dia 23 deste mês, o prédio anexo ao Palácio da Justiça em Curitiba é o palco da exposição de 2 artistas plásticos paranaenses. Quem tem os detalhes é a repórter Juliana Ribeiro. Flores, paisagens e muitas cores transformaram a esplanada do prédio anexo esta semana. A abertura da exposição Flores da Mata Atlântica, da pintora paranaense Ana Miller, é parte das atrações. E a minha ideia foi, desde o início, de pequenas plantinhas eu pintar em grandes dimensões. Então, para que elas fossem realmente visíveis. Então, esse é um processo meu de anos de pesquisa, e na aquarela, passando pela ilustração botânica, ilustração médica, e elas acabaram me dando esse detalhamento, possibilitando um detalhamento maior. Reconhecido internacionalmente, o artista plástico Reginaldo Carvalho, mais conhecido como Pintor de Curitiba, retrata com um estilo impressionista pontos bastante conhecidos da capital paranaense. Às vezes as pessoas olham assim, um lugar com uma certa nostalgia, Lembra, por exemplo, muita gente vê o bondinho e fala, nossa, eu fiquei aqui quando era criança, ou meu pai casou nessa igreja, ou uma coisa. Mas a ideia é esse é um pretexto para pintar, certo? Às vezes elas têm aquela reação de nostalgia, de interação com aquele espaço. Por isso que é interessante pintar Curitiba. Com a presença dos expositores, a mostra foi aberta pela desembargadora Sônia Regina de Castro, presidente da COSEC. A importância, em primeiro lugar, vem da sensibilidade do nosso presidente, Luiz Fernando Tomás Kepping, de ter como pontos da sua administração momentos como esse de cultura, como no caso hoje a exposição de talentosos artistas na nossa cidade de Curitiba. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até amanhã.